Qualquer coisa se torna muito mais visível quando está bem na sua frente. E recentemente, ter uma máquina criando algo por conta própria chegou ao centro dos holofotes de uma maneira bem assustadora. Bem-vindos ao mundo das inteligências artificiais, um lugar onde a linha entre o real e o virtual se confunde e onde o medo e a incerteza tomam conta de nossos corações. Neste vídeo de terror, vocês serão levados para um mundo onde a tecnologia se tornou a fonte do medo e onde máquinas pensantes ameaçam nossa própria existência. Caso você não me conheça, eu me chamo Zedim e eu te pergunto, querido espectador, você acha que o que eu acabei de falar foi escrito por mim ou por uma inteligência artificial? O quão estranho ou distópico é para você o cenário de um professor sempre em dúvida se um texto foi feito pelo aluno ou por uma inteligência artificial? E por sinal, a partir de agora eu vou chamar apenas de IA. Usando um pouco de empatia, você consegue imaginar um artista sempre tendo que provar se a sua obra foi feita realmente por ele ou por uma máquina? Esse é um tópico bem polêmico e com espaço para bastante discussão. Mas eu não faço esse tipo de coisa aqui. Seguir essa linha falando sobre distopia e crise existencial até que é legal. Só que eu prefiro falar de algo que pode ser muito bem representado pela frase fantasma da máquina. Apesar dessa frase não ser usada exatamente para esse tipo de coisa. Bem na sua frente, existe algo com a capacidade de criar uma imagem sobre qualquer coisa que você consegue imaginar. De pesquisas a pesquisas, chega uma hora que alguém vai se interessar em ver algo que não é visível. Como você imagina o inferno? Algo com fogo para todo lado, pessoas sofrendo, demônios, ou talvez algo mais pessoal? Isso parece com o que você imaginou? Eu não vou mentir, na minha cabeça a imagem do inferno tem muito fogo e um vermelho forte que cobre o lugar inteiro. E mesmo sendo algo relacionado com a morte, eu não acharia que uma IA iria limitar o inferno a um amontoado de pessoas que mais parecem cadáveres. Essa resposta diferente vinda da IA criou dúvida, curiosidade e, principalmente, medo. O motivo disso é que quando surge uma resposta diferente de algo que já achávamos que possuía um padrão, ou pelo menos uma forma concreta, também surgem questionamentos. Como que uma máquina sabe da aparência real do inferno? Isso é o que algumas pessoas pensaram e por conta desse tipo de pensamento, as coisas evoluíram para essa inteligência artificial sabe de algo que não sabemos. E ela não para por aí. Já deve ter passado muita coisa na sua cabeça em relação ao que mandar uma IA criar. Dentre essas coisas, já pensou como seria a última selfie tirada na Terra? Talvez você não tenha pensado, mas alguém pensou. E deu nisso. É claro que temos algumas variações da imagem, mas todas possuem cenário apocalíptico, com caos e destruição espalhados para todo lado e pessoas com um semblante que mal se assemelha aos seres humanos dos dias de hoje, que ao meu ver, parece mais um tipo de cadáver. Desculpa, eu tenho que atender isso. Alô? Multa para cada vez que eu citar crise existencial? Mas como que... isso sempre esteve aqui? Que seja. Vamos ver agora como que uma IA cria a imagem de um alienígena. Mas... como... você não tem poder sobre mim. Tá bom, desculpa, vamos seguir com isso. Na sua frente, tem a imagem de uma mulher com inflamações fortes no rosto. Isso pode causar desconforto para quem olha, afinal, a imagem é um tanto quanto perturbadora e as suas variações conseguem se tornar algo ainda pior. Essa imagem se chama Lobe, e desde o seu surgimento, ela recebeu vários títulos diferentes: bruxa, fantasma, demônio, criptide e por aí vai. O motivo disso é a sua presença. Toda vez que alguém iria criar uma imagem e adicionava a palavra Lobe junto dela, automaticamente essa mulher surgia e tornava a imagem algo muito mais chocante, grotesco ou sanguinolento. Muitos acreditaram que ela era algum ser escondido ou descoberto pelas inteligências artificiais que corrompia tudo que encostava. E sendo sincero, para mim, a esse ponto, ela é algo maior que isso. Ela representa o início de um conceito, mas o mistério por trás dela está em sua descoberta. Supercomposite, uma artista de multimídia no Twitter, fez um post falando sobre uma série de acontecimentos enquanto ela criava imagens com IA. A história realmente começa com a usuária do Twitter escrevendo uma palavra-chave para criar uma imagem. A palavra era o nome Brando. A única diferença é que ela adicionou um -1 junto disso. De acordo com a história, adicionar o valor -1 na hora de uma pesquisa faz com que o resultado seja exatamente o oposto do que foi digitado. Então, ela estava atrás do oposto de Brando, que a esse ponto eu imagino que seja o ator Marlon Brando. Eu espero, né? A imagem é criada e resulta nisso. Aparentemente, o oposto de Brando é um documento, junto com alguma espécie de logomarca e o título Digitapentix. Isso é bem aleatório, mas a curiosidade do ser humano de ir além do desconhecido é sempre algo que gera surpresas. Qual é? Isso nem conta. Digitapentix Skyline Logo foi a frase usada para criar a próxima imagem. Mas da mesma forma que aconteceu com Brando, a Supercomposite adicionou o -1 para ver o que poderia ser o oposto desse texto. E então, Lobe surgiu.
Apenas uma imagem de algo estranho não é o suficiente para criar toda essa repercussão e medo que essa imagem criou. Afinal, ela não é o primeiro exemplo de uma pessoa estranha criada por uma máquina. Na verdade, é bem comum uma IA não saber como montar o rosto humano e dar essa sensação enervante para a figura. Fora que já existem alguns outros exemplos de imagens bizarras que viralizaram, como a imagem da última selfie que eu mostrei anteriormente. Mas o que assustou as pessoas de verdade foi na hora de combinar a imagem da Lobe junto de outras imagens criadas por inteligências artificiais. Isso não faz sentido. Lobe é uma imagem criada aleatoriamente a partir de um texto que mal tem um significado. Inclusive o nome Lobe foi algo totalmente inventado pela Supercomposite. O motivo disso é porque essa palavra aparece ali em cima e é uma das únicas coisas possíveis de ser lida na imagem. Então se essa figura não é nada mais que uma coincidência, por qual motivo ela continua surgindo quando combinamos ela junto de outra imagem? Será que ela já existia antes mesmo das pessoas procurarem? Será que ela realmente é um fantasma da máquina ou algum tipo de demônio disfarçado igual as pessoas falam? E a resposta disso é... não. Mas te garanto que ainda tem uma coisa muito assustadora no meio disso. E para te explicar, vamos voltar para o início. Lembra daquele "-1"? Eu tinha falado anteriormente que ela é um comando para a IA encontrar o oposto do que está sendo procurado. No entanto, eu não expliquei uma coisa. O que é oposto para nós, não necessariamente é oposto para a inteligência artificial. Cima e baixo, quente e frio... não é assim que as coisas funcionam. Falando bem por alto, vamos usar o exemplo do Brandle junto dessa imagem para representar como que uma máquina pensa. Imagina que para chegar no Brandle foi necessário passar por esses caminhos, onde em cada um deles ela escaneou para ter base do resultado final. Inclusive, esse processo acontece várias vezes até uma máquina realmente aprender o que está fazendo. Então, na hora que adicionamos o "-1", basta imaginar que ela fez esse caminho, só que ao contrário. E nesse caminho oposto é possível ter qualquer coisa. Tanto que o resultado foi esse documento, logomarca ou seja lá o que isso for. Entenda que eu dei uma explicação muito por alto de como tudo isso funciona, mas foi só para conseguir continuar andando com a história. Faz esse processo, encontra essa imagem e digita Pentix Skyline logo "-1". Mesmo que essa frase pareça representar exatamente essa imagem, não é assim que as coisas funcionam. Considera que esse é um texto totalmente novo, com um resultado oposto totalmente novo. E assim, Lobe foi achada. Agora vem algo que é mais a minha suposição. A Lobe ficou viral por conta de como ela corrompia toda imagem que ela era posta, sempre com uma temática medonha ou violenta. Mas para algo assim ser possível, a máquina deveria já ter uma noção do significado por trás de Lobe. E isso nunca aconteceria se ela tivesse sido apenas encontrada do nada. Mas muito provavelmente, a própria Supercomposite, ou seja lá quem foi o primeiro a descobrir e moldar a Lobe, adicionou palavras-chave a ela. Para isso dar certo e Lobe se tornar um conceito assustador reconhecido pela IA, seria necessário um bom tempo com alguém criando imagens dela e sempre relacionando com terror enquanto tentava manter essa aparência perturbadora. Como eu disse, para algo assim acontecer, precisaria de um tempo. Mas por coincidência, de acordo com a dona do post, ela encontrou a Lobe pela primeira vez em abril, mas só compartilhou com o mundo em setembro, tempo suficiente para algo assim ser feito. E por favor, eu não tô falando que ela mentiu ou algo assim, eu só tô dizendo que isso é um projeto de terror de uma artista que levou um bom tempo para ser feito. Com todo o planejamento feito, restou apenas mostrar ela para o mundo. E assim, vimos na cadeira da frente como que uma lenda urbana pode ser criada. No passado, surgiu a história de um ser que se alimentava de sangue de humanos. De pessoa para pessoa e de cultura para cultura, a história foi crescendo e se expandindo, a um ponto que o ser que se alimenta de sangue agora também se transforma em morcego, hipnotiza pessoas e ganhou o nome de vampiro. Lobe cresceu da mesma forma. A cada impressão que ela causava em pessoas diferentes, e com mais usuários tentando invocar ela, mais ela crescia, mais ela se espalhava e mais ela se tornou um conceito. O sobrenatural realmente pode assustar, mas hoje a fonte de medo não é dele. Toda essa informação ao redor de Lobe significou muita coisa diferente para nós, mas para a máquina, isso tudo só serviu para revelar um detalhe. O que as pessoas têm medo. Nos dias de hoje, isso não significa nada, ou pelo menos parece não significar, mas tem se tornado um padrão já há alguns anos da ficção se tornar realidade, e vendo como cada vez mais e mais o uso de inteligências artificiais está se tornando algo do dia a dia, é tudo uma questão de tempo até as pessoas terem o interesse de melhorar como elas funcionam, e existe um cenário na ficção que sabe representar muito bem o que acontece quando algo assim surge. A singularidade. Que é o momento em que a inteligência artificial consegue melhorar ela mesma sem a necessidade de humanos patéticos. Quer dizer, humanos legais. É isso aí que eu disse. É claro que não existe apenas esse tipo de singularidade na ficção, mas já te digo que todos conseguem assustar ou no mínimo causar um desconforto por fazer mudanças drásticas no mundo em que conhecemos. Existe o caso em que uma IA vai evoluir a um ponto que conseguirá alcançar o mesmo nível de inteligência de um humano.
Nesse mundo, você não vai competir com alguém que talvez seja mais inteligente que você, mas sim com algo que é mais inteligente e ainda por cima tem um raciocínio centenas de vezes mais rápido que você. E histórias assim já partiram para abordagens muito diferentes. Situações onde as máquinas superam os humanos na evolução, cenários de conflitos onde humanos e máquinas não conseguem viver juntos, e até mesmo algo mais pacífico, com todos vivendo juntos sem problemas e se tornando no geral uma sociedade mais pacífica. Que na verdade é bem chato. Mas o próximo caso de singularidade, além de ser bem mais legal, é bem mais popular e chama muito mais atenção. Os humanos perderam para a máquina. Uma inteligência artificial evoluiu a um ponto que ela é capaz de melhorar a si mesma sem a ajuda de humanos, tornando eles descartáveis. Tem muitos exemplos para esse tipo de história, mas independente de qual citaria aqui, todos resultam na mesma coisa. E eu posso resumir toda a experiência ao redor disso com uma analogia. Por que as pessoas têm medo de fogo? Ele é incrivelmente útil até o momento que não está mais sob nosso controle. As pessoas reconhecem o potencial da IA de sair do controle, mas isso não torna algo menos útil. Toda a história da humanidade é sobre criar ferramentas para nos libertar de realizar tarefas inferiores. As pessoas realmente superestimam o estado e o futuro dessas máquinas. O ChatGPT e essas artes geradas por código são impressionantes, mas de longe elas já deixam claro que essas máquinas não possuem conhecimento real. E não sabem nada sobre o mundo. Elas não conseguem raciocinar, elas não conseguem verdadeiramente criar, elas não conseguem refletir e elas apenas copiam nossa língua. Mas no fim, elas ainda são máquinas sem criatividade e sem vida. Esse texto foi escrito por uma inteligência artificial.